Olá você, tudo bem? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e estude biologia através do método Biomap com videoaulas em formato de mapa mental. Você terá acesso a videoaulas com conteúdo completo e material para download na descrição de todos os vídeos. Boa aula e bons estudos! A homeostase orgânica depende fundamentalmente da atividade renal, uma estrutura que precisamos conhecer bem a sua anatomia e também o seu funcionamento. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e este é o assunto da nossa aula de hoje. E após a vinheta, sistema urinário, anatomia do néfron, especialmente para você. Vamos lá? Ok, esta é a nossa aula de análise da estrutura funcional do rim, o néfron. E primeiramente vamos iniciar esse estudo pela anatomia do néfron, extremamente importante para que você compreenda como a estrutura funciona no processo de filtração do sangue e formação da urina. Ok? A próxima aula será exatamente sobre a fisiologia, para você entender efetivamente como acontecem as trocas. Tá certo? Beleza? Muito bem, vamos lá. Primeira coisa importante, o néfron é a unidade funcional do rim. É a unidade que representa a estrutura mais importante componente do sistema renal. Suas funções clássicas estão relacionadas com a filtragem do sangue, a reabsorção de água e sais, fundamental para o equilíbrio eletrolítico do corpo, para o equilíbrio da pressão arterial, processar fluidos não úteis que precisam ser descartados, que precisam ser eliminados do organismo para evitar toxicidade e a formação da urina. Entendido? Professor, como essa estrutura está organizada? Vamos lá, passo a passo, para que você entenda. É importantíssimo que você entenda, é importantíssimo que você conheça essas estruturas. Só dá para entender o funcionamento dela se você conhecer bem, em detalhes, a sua anatomia. Beleza? Muito bem. O néfron, como já falamos, é a unidade funcional dos rins, que contém cerca de 1 milhão de unidades. Em cada rim, você vai encontrar cerca de 1 milhão de unidades. 1 milhão de néfrons que estão o tempo todo, 24 horas por dia, promovendo a filtragem do sangue, mantendo o seu sangue limpo, garantindo assim o equilíbrio dinâmico do organismo, a homeostase do organismo. Primeira coisa que nós vamos analisar, a sequência dos componentes anatômicos, que é tudo aí que você está vendo que está em amarelo, e essa parte final que se encontra aqui em laranja, beleza? E a primeira coisa que nós vamos analisar é a primeira estrutura importante, componente anatômico do néfron, é a cápsula renal, que antes era conhecida como cápsula de Bowman, hoje chama-se cápsula renal. Dentro dessa cápsula renal, você vai encontrar o glomérulo. O glomérulo nada mais é do que um novelo de capilar arterial que fica acondicionado dentro dessa cápsula sob pressão. Entendido? Ambas as estruturas, cápsula renal mais o glomérulo, formam o que chamamos de corpúsculo renal, que aqui no desenho esquemático está aqui, ó. Corpúsculo renal é essa estrutura aqui, beleza? Formado pela cápsula, que é essa estrutura mais externa que você está observando aqui, e dentro dela, você está vendo que tem esse capilar arterial que está entrando aqui, ó, por um lado e saindo pelo outro, entendido? Então,
forma-se um novelo de capilar arterial dentro dessa cápsula, acondicionado sob pressão, a pressão é muito alta aí, tá certo? E denomina-se de corpúsculo renal. No momento que esses capilares se enovelam dentro da cápsula renal, tá certo ou não? Sob pressão, eles extravasam líquido, eles extravasam plasma através das suas paredes, que é capturado esse plasma, esse fluido pela cápsula renal. Chama-se filtrado glomerular. É a primeira etapa para que o sistema passe a funcionar e executar de maneira competente a sua função. Ligado a esse corpúsculo renal, você vai encontrar um tubo. Esse tubo é um tubo que se apresenta aqui meio enovelado, ó, tá vendo aí? Certo ou não? Esse túbulo é chamado de túbulo contorcido proximal. Ele está conectado diretamente, tá, ao corpúsculo renal. Esse tubo aqui inicia, consequentemente, a primeira etapa de filtração, tá certo, do sangue. Ele é responsável pela reabsorção de solutos importantes a partir desses capilares em sua volta. Entendido? Seguindo aí, você pega a alça néfrica, que antigamente era chamada de alça de Henle. A alça néfrica ou alça de Henle envolve esse tubo aqui, dobrado aqui embaixo, ó. Essa alça néfrica ou de Henle apresenta uma porção descendente e uma porção ascendente. Tá certo ou não? Responsáveis pela reabsorção de água, reabsorção de sódio, que nós vamos ver como isso funciona no processo de fisiologia do funcionamento do néfron, ok? A próxima estrutura componente é o TCD, túbulo contorcido distal. O túbulo contorcido distal é esse aqui, que está associado ao ramo ascendente da alça néfrica, tá? E se conecta na outra extremidade pelo túbulo coletor. Entendido? Esse túbulo contorcido aqui distal é responsável por processos de reabsorção de água e sal, entendido ou não? E pelo processo de absorção de certos componentes que devem ser retirados da corrente sanguínea. Nós vamos ver isso na fisiologia do néfron, que é a sequência da próxima aula, entendido? Associado a esse túbulo contorcido distal, você vai encontrar o ducto coletor ou tubo coletor. A partir do momento que o fluido que trafega pela estrutura do néfron chega aqui no tubo coletor, você já tem a urina propriamente dita. Entendido? Vamos repassar? Vamos lá. Primeira estrutura importante da anatomia do néfron é a cápsula renal, onde dentro dela eu tenho um novelo de capilar arterial chamada de glomérulo. O conjunto formado pela cápsula renal, que já era chamada de cápsula de Bowman, juntamente com o glomérulo, forma o corpúsculo renal. Associado ao corpúsculo renal, você tem o túbulo contorcido proximal. Associado a esse túbulo contorcido proximal, você tem o ramo descendente da alça néfrica, também já foi chamada de alça de Henle, e a porção ascendente dessa alça néfrica ou alça de Henle. Associado a essa porção ascendente, na outra extremidade, você vai encontrar o túbulo contorcido distal conectado ao ducto coletor ou tubo coletor, por onde a urina já formada desce, acessando então os ureteres, indo para a bexiga urinária e sendo excretada pela uretra. Essa é a estrutura básica anatômica do néfron. Para concluir, olha só, esses túbulos, eles são envolvidos por um conjunto de capilares, tá certo? Todo o resto aqui que está envolvendo os túbulos são capilares. Capilares arteriais, capilares venosos, tá certo ou não? Professor, por que eles envolvem, se contorcem em volta desses tubos? Porque esses capilares, eles realizam efetivamente as trocas de substâncias com os túbulos do néfron e vice-versa. Entendido ou não? Quando os túbulos do néfron fazem troca de substâncias, tá certo? Jogando coisas, componentes que estão nos túbulos do néfron para esses capilares, fala-se então de reabsorção. Entendido ou não?
Quando substâncias saem desses capilares peritubulares em direção aos túbulos, fala-se de absorção. Esses capilares, eles se formam a partir da artéria renal, entendido ou não? Da artéria renal, que é exatamente por onde o sangue entra e acessa, entendido, o sistema renal, e a veia renal, que é por onde o sangue sai. Professor, então quer dizer que o sangue, ele entra pela artéria, tá? Essa artéria então vai se dividir em capilares arteriais que envolvem os túbulos do néfron. Tá? O sangue, nessa contrapartida, ele é filtrado e sai, então, pelos capilarezinhos venosos, que também envolvem as estruturas ou túbulos néfricos, e sai pela veia renal, acessando, então, a corrente sanguínea. Isso. Nesse percurso, o que é que você tem? A filtragem do sangue e a formação da urina. Entre outras atividades fisiológicas importantes, que vão contribuir para a homeostase do organismo. Esses capilares aqui que envolvem esses túbulos, eles são denominados, tá certo? Esses túbulos aí que compõem o néfron são envolvidos pelos capilares que são denominados de capilares peritubulares. E para que servem esses capilares peritubulares? Esses capilares fazem exatamente as trocas, tá? Com os túbulos do néfron e vice-versa. Beleza? Uma aula curtinha, mas necessária para que você entenda a estrutura anatômica do néfron. Aprendeu? Se inscreva no canal, ative as notificações. Vá na descrição do vídeo, baixe o Biomap da aula e o Bioese para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Nos encontramos na próxima aula então sobre fisiologia do néfron. Até lá!